Bom dia a todos. Fico muito honrado, né, de participar desse debate. E eu gostaria de perguntar ao candidato, o ano passado, junho de 2013, trouxe um recado para o país e para os políticos, né, que a nação está descontente da forma que vem sendo conduzida a política. E esse movimento surgiu espontaneamente pelos jovens, né, estudantes, que foram às ruas, fizeram todo aquele movimento. Mas pararam por ali, porque me parece que não houve assim, uma organização entre os jovens para que pudessem mostrar de forma clara qual que seria o objetivo. E a gente percebe que, apesar da gente viver a mais longa democracia no Brasil, a participação do povo, o interesse pela política é muito pequeno. Então, eu gostaria de saber do candidato qual a orientação que ele pode dar para os jovens para que seja inserido nessa vida política, de que forma que pode participar, qual a orientação nesse sentido? É importante também essa pergunta, porque ela toca num ponto fundamental no qual nós precisamos desaguar, que é a reforma política. Não é? Quer dizer, quando os jovens foram, sobretudo os jovens, mas não só os jovens, foram para a rua em junho de 2013, portanto há um ano e pouco atrás, os jovens, e depois não só os jovens, mas os adultos e também até idosos foram para a rua para dizer: não estamos satisfeitos com o sistema político que vigora neste país. Tá? Esse foi o recado. E foi legal porque não era um movimento orquestrado no primeiro momento, não eram os sindicatos que estavam organizando, não eram as universidades, era um movimento horizontal. Todas as pessoas, num determinado momento, sentiram a necessidade de ir para a rua e dizer: não estou satisfeito. Do jeito que está, não dá. Não é esse o país que a gente quer. Não é esse o sistema que vai nos levar ao desenvolvimento e a um país mais feliz. Esse foi o recado das ruas. Infelizmente, se infiltraram alguns movimentos, se foram induzidos a isso ou não, é uma outra história, mas os black blocs, por exemplo, começaram a atuar, a quebrar tudo, e aí as pessoas que vinham para a rua para protestar pacificamente, para se manifestar pacificamente, elas foram se retraindo e ficando em casa. Tá? Foi um desserviço que se prestou à democracia. Como você mesmo disse, nós estamos vivendo um período muito pequeno de democracia. A nossa democracia, nesse período, começou com a eleição indireta do Tancredo Neves em 84, e depois com a assunção do José Sarney em 85, mas de verdade começou com a Constituição de 88, quando nós então passamos a ter uma Constituição nova, que é um pacto político que o Brasil fez, e passamos a ter eleição direta em seguida, e aí sim a democracia é plena, porque o povo é que foi às ruas e elegeu os seus representantes. Mas de lá para cá, nós estamos vivendo um período aí de 20 e poucos anos, é muito pouco historicamente, mas por incrível que pareça, é o maior período de liberdade democrática seguido da história do Brasil. Isso quer dizer que o Brasil é um país que passou por pequenos períodos democráticos e com grandes períodos de ditadura ou de movimentos autoritários. Então, os políticos parece que não conseguiram se aperceber da voz das ruas e não conseguiram traduzir essa voz das ruas numa nova maneira de fazer política. E me parece que essas eleições agora de 2014, elas trazem a oportunidade de mudança nisso. As pessoas não querem mais a velha política, como se diz. As pessoas querem caras novas, mas não apenas caras novas. Querem pessoas que voltem ao tempo antigo de ter caráter na política, de ter princípios, de ter propostas e não apenas promessas vazias. É muito fácil um candidato pegar meia dúzia de propostas em cada área, em cada segmento da sociedade, na educação, na saúde, na cultura, na mobilidade, e sair vendendo essas promessas, né? Mas o povo já não quer mais isso. O povo deixou claro que não é isso que o povo quer. Vou fazer educação de qualidade. Ninguém é contra a educação de qualidade. Só que não basta dizer: eu tenho a intenção de trabalhar por educação de qualidade. As pessoas querem dizer assim: tá, mas como é que você vai chegar a uma educação de qualidade?
Como é que você vai avançar para que a educação seja de qualidade e a gente desenvolva o país, a nossa cidade, o estado, né? Então, as pessoas foram para as ruas para dizer, esse sistema de meras promessas não nos pega mais. Agora o candidato ou os candidatos devem ter, os políticos de um modo geral, né? Eles precisam ter consistência nas suas propostas. Aí sim é que a gente vai ter, por parte do eleitor, escolhas mais adequadas, escolhas baseadas na história dos candidatos e não nas promessas, porque a promessa é sempre para o futuro. Mas muitas vezes o candidato está falando do vazio, um candidato vazio, sem conteúdo, sem densidade cultural ou sem preparo, ele faz um monte de promessas para o futuro e o eleitor não vai olhar o passado dele, não sabe quem ele é e se ele está realmente comprometido com essas mudanças, né? Parece que esse é o recado que veio das ruas. Nós, eleitores, não queremos mais políticos assim. Nós queremos gente que tenha consistência ideológica, que tenha respaldo moral para conduzir um processo de debate, de discussão em torno da educação de qualidade, em torno da escola em período integral, em torno de uma cultura que realmente ajude a educação a fazer um país efervescente, como nós já tivemos na época do tropicalismo, por exemplo, na semana de 1922, com Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Vitor Brecheret, quer dizer, nós tivemos uma série de artistas e de autores em várias áreas que fizeram uma revolução na cultura do país. Nós estamos precisando disso de novo, voltar a essas discussões todas e a cultura é que é o cadinho, é que é o tubo de ensaio para que o país comece a pensar diferente, né? Então, acho que durante a nossa conversa aqui, nós vamos debater muito sobre essas questões, o trabalho, eu estou vendo aqui, cultura, saúde, trabalho, educação, etc. Certamente vamos falar de tudo isso, mas eu acho isso. O povo foi para a rua, ainda que num período muito curto, e disse, não é isso que nós queremos. E cabe aos políticos traduzir isso para um modelo político que atenda o interesse maior da coletividade. Eu vou pra voltar a crer.